Amém. Nós estamos nesse mês de janeiro, passando por uma série, de volta a uma série, Salmos para o novo ano, e o objetivo aqui é ir a textos da Palavra de Deus, encontrados no livro de Salmos, para a nossa edificação. Convido você que abra a sua Bíblia, o livro de Salmos 126, 6 versículos, e nós nos dedicaremos a essa porção da Palavra de Deus. Salmo 126, farei a leitura aqui na NVI. Peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia ou celular, que diz o texto sagrado para nós nessa noite. E ele diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa alegria de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Pai, nós estamos diante da Tua palavra lida, a Tua preciosa palavra que provém do Senhor e que é alimento para as nossas almas, para os nossos corações. Nós pedimos, abençoe-nos enquanto estamos aqui a nos dedicar à Tua magnífica palavra, Pai, que ela venha ao encontro de cada coração aqui. O Senhor conhece cada vida que aqui está presente nessa noite, ou distante na transmissão, e a forma com a qual cada um também se achega ao Senhor, mas que a Tua palavra, de uma forma precisa como ela alcance, Senhor Deus, o lugar, o espaço, o impacto que ela tem, ó Pai, para a carência de cada coração, e que assim nós sejamos edificados pelo Senhor. É assim que nós clamamos, é assim que nós rogamos nessa noite. Tenha misericórdia de mim e me ajude para que, Senhor Deus, eu precisa, Senhor Deus, prossiga em ser ministrado por essa palavra, enquanto eu partilho ela com os meus irmãos. E é assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Salmos, ele é um livro que traz em si diversos textos, uma coleção de textos. E se tratam de textos compostos, textos que foram escritos em diversos momentos, em diversas ocasiões, distintas uma da outra. São vários autores, vários que se colocaram a escrever essas porções da palavra de Deus em momentos e em épocas diferentes. Nós podemos olhar o livro de Salmos, por exemplo, e dentro dessa coleção encontrar texto atribuído a Moisés. Encontramos alguns outros dirigidos a Salomão, ao rei Davi, entre outros personagens da história do povo de Deus no Antigo Testamento, como muitas vezes os próprios títulos indicam e fazem menção para nós. E são várias as épocas e momentos em que esses textos foram escritos, alguns deles escritos em torno do ano de 1900 a.C., mas nós vamos ter outros textos que vieram bem depois, como esse, por exemplo, esse que é atribuído ao período pós-exílico, ou seja, ele foi composto, ele foi escrito assim junto com o Salmo 137, num período após o retorno do povo de Deus do exílio, ou seja, do exílio babilônico. O povo já tinha passado por essa experiência, é por isso que os textos desse Salmo 126 e 137 fazem menção dessa época, dessa etapa da qual o povo de Deus experimentou.
Relembrando aqui para a gente entender bem o contexto desse salmo. A história do povo de Deus é que Deus levantou um povo para que vivesse em fidelidade a Ele, para que experimentasse, o conhecesse cada vez mais e em face desse conhecimento, manifestasse a glória de Deus para a terra. Esse foi o chamado da nação de Israel. É um chamado que ao longo do tempo foi se tornando dificultoso para um povo que não seguia o caminho de obedecer a Deus. Esse povo se dividiu em 2 reinos distintos, reino de Israel do norte, reino de Judá ao sul, e cada um desses reinos seguiram caminhos diferentes, mas ambos, ao longo de um tempo, após permanecerem não sendo inteiramente fiéis ao chamado e à convocação de Deus, eles alcançaram aquilo que veio da parte de Deus como disciplina. Porque Deus amava o seu povo, Deus amou o seu povo, e aquele que ama, disciplina. O reino de Judá, ele sofreu essa disciplina da parte de Deus, experimentado ali em torno do ano de 586 a.C. A realidade, a verdade é que antes de chegar ao ponto dessa disciplina, Deus enviou profetas, Deus enviou mensageiros, Deus comissionou homens para que esses homens chamassem a atenção do povo errante para que se voltasse a Deus, para que se voltasse aos caminhos do Senhor. E na história do reino de Judá, alguma parte dos reis ali que fizeram parte da história foram fiéis, construíram um legado e uma caminhada de fidelidade a Deus, sim. Mas uma outra parte não deu curso de obedecer a Deus. Uma outra parte deles não se ocuparam em fazer valer, em concretizar o propósito de Deus. E Deus, Ele é longo de ânimo, Ele é paciente, Ele é misericordioso. É por isso que Deus dá muito tempo como oportunidade para que esse povo, ouvindo os seus profetas, pudesse se reaver da sua atitude. Mas chega um ponto que Deus, na sua justiça também, como Ele tinha para o povo, Ele permite que esse povo retorne à sua terra, para que esse povo volte a experimentar a sua própria nação, o seu próprio território. E é exatamente sobre isso que esse salmo ele começa aqui dizendo e retratando no seu conteúdo. Ele menciona esse evento milagroso que foi o retorno do povo de Deus à sua própria terra. Porque veja, era um povo que foi levado a um exílio, a uma nação em forma de cativeiro, ou seja, eles foram levados para lá como escravos. Não foi toda a nação que foi levada, mas os principais do povo, os mais capazes, os mais habilidosos, os mais experientes dentro das suas funções, dentro dos seus aspectos, foram levados para essa nação, para servir a essa nação como escravos, e lá permaneceram por todo esse período. Mas Deus então permite que esse povo volte, e após a volta nós vamos ver então um texto como esse que fala a respeito desse retorno, mas ao mesmo tempo olha para o futuro, porque o salmo ele se desenrola em algumas etapas que nós vamos aproveitar e dividir aqui enquanto olhamos nessa noite. Repare comigo no detalhe que esses versículos vêm trazer a nós. Os versículos 1 a 2 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, de volta a Jerusalém, de volta à capital do reino de Judá, foi como um sonho. O que ele quer dizer como um sonho? Foi algo maravilhoso, foi algo daquilo que se possa imaginar como o mais desejável possível. Quantas vezes pense você que um povo que estava cativo, escravo numa nação tenha sonhado acerca do seu retorno para casa? Quantas vezes talvez eles tenham sonhado esse sonho dormindo nas suas casas, mas tantas outras vezes eles podem, de alguma certa forma, terem sonhado acordados. Quantas vezes eles fecharam os olhos, sonharam com isso, e ao abrir os olhos perceberam que não se tratava de um sonho, mas era um pesadelo, porque por mais que tivessem sonhado, eles abriam seus olhos e eles se deparavam com a realidade nua e crua de ainda estarem cativos. Era apenas um sonho. Mas eis que esse sonho um dia se torna realidade, e é por isso que o salmista vai dizer: quando o Senhor trouxe, foi realidade, aconteceu. O seu povo, os cativos, de volta a Sião, foi como um sonho, desejável como um sonho era, esse sonho agora se tornou a realidade, e o que aconteceu foi que a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria.
A gente voltou a sorrir, a alegria voltou para os nossos corações, porque aquilo que desejávamos, de fato aconteceu, aquilo que ansiávamos, de fato se veio para as nossas vidas. E até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. A experiência do retorno, da volta, de como foi tão extraordinário, que até o povo ao redor olha para essa história, para esse evento e diz: olha como esse povo viveu tão algo grandioso. Olha como de fato esse povo pôde ter no seu Deus, na sua crença, na sua confiança, uma resposta, um mover tão poderoso. O ano passado nós estudamos, no meio do ano, sobre o livro de Neemias, e Neemias é um desses protagonistas do momento de volta. E lá é fantástico, porque uma nação que era cativa, que era escrava, Deus move, Deus toca o coração de um rei, e esse povo, ele tem a liberação para voltar para a sua nação, mas é um povo que não apenas volta para a sua nação, mas Deus tão bondoso que foi, Deus levou o rei a dar recursos para que eles voltassem com recursos e pudessem reconstruir parte da cidade. Mas para não serem assaltados durante a viagem, Deus permite, Deus toca o coração do rei para que a escolta do rei acompanhasse a volta do povo ao longo do trajeto da viagem. É algo que os povos daquele tempo olhou tudo isso e falaram assim: que extraordinário que foi isso, um povo que era escravo agora já não é mais escravo, quanto favor, quanta benevolência, quanta coisa boa esse povo experimenta. Esse é o versículo 1 e 2, e no terceiro é o momento em que ele vai continuar dizendo, é como se esse salmista estivesse contando essa história para alguém. E ele, no versículo 1 e 2, ele relatou, como nós vimos aqui, mas no ponto número 3 é interessante, porque quando eu e você, nós estamos contando algo a alguém, e aquilo toca os nossos corações de uma forma tão profunda, que a gente olha e além de contar para o outro, a gente afirma para nós mesmos. A gente não somente diz para o outro, mas a gente é tão tocado por aquilo que a gente está relatando, que a gente diz para nós mesmos. É nesse ponto que às vezes o nosso olhar se perde, a gente deixa de olhar para quem nós estamos de fato conversando, e a gente fala de uma forma como se estivéssemos olhando para um espelho, e é isso que a gente percebe o salmista dizendo: sim, é verdade, grandes coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando nos lembramos dos feitos do Senhor, do operar do Senhor, do milagre do Senhor sobre nós, nos deparamos com esse agir milagroso, poderoso da parte de Deus, e nós vemos ele aqui dizendo para si mesmo, reconhecendo, adorando o Deus que foi grandioso na história dele e na história do povo dele. Porque ele não está contando uma história terceira, ele não está relatando uma história pura e simplesmente que diz respeito a outros, mas é uma história da qual ele teve parte aqui nessa história, e por isso que essa história é tocante, é profunda, ele é sensível totalmente a essa história, porque ele estava lá, ele viu acontecer com seus próprios olhos. Mas a partir do versículo 4, o relato do Salmo ele toma uma outra direção. Porque aqui de um momento de contar para outros e de dizer a si mesmo sobre o que ele experimentou no passado, é como se esse salmista fosse começar aqui no meio desse texto uma oração. Ele diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ele estabelece essa oração, e essa oração começa aqui no sentido de que o salmista está olhando para o futuro, e é certo que ele tem novos desafios, ele tem novas etapas a serem superadas, e conforme esses novos desafios ele percebe que, de novo eu preciso desse Deus, de novo eu preciso do favor, de novo eu preciso dessa graça. É nessa medida que a fala dele de um reconhecimento, de uma adoração, de um atestar do que Deus fez, ele vai começar esse texto que tem a ver com um pedido de um colocar a Deus. Ele diz no versículo 4, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Algumas versões vão dizer assim como enches os leitos dos ribeiros do Negueb. O que acontece? Essa região do Negueb, essa região do deserto, das quais as nossas versões falam, é uma região conhecida ao sul de Jerusalém, ao sul do reino de Israel, uma região desértica, uma região que por longos períodos do ano não há chuva,
não há indício de águas correntes, as terras ficam secas, ficam áridas, é um local desértico. E quando muito, o mais que se encontra em meio àquele espaço, aquele vasto terreno, pequenos fios d'água. É um lugar muito desfavorecido de vida por faltar a água, mas na medida em que em épocas do ano, a neve que fica ao norte de Israel, no Monte de Hermon, derrete e percorre todo o território de Israel, é possível que haja assim, e acontece então os momentos em que essa região seca, desértica, ela volta a ter vida por meio das cheias que percorrem, que tomam esse território, ou por meio também da temporada de chuvas que vem de uma forma muito intensa, num curto período de tempo, mas acontece sobre aquela região, e aqueles que eram lugares secos, sem água, sem vida, ou apenas pequenos fios d'água, agora eles são tomados por cheias, e na onde havia sequidão, agora há vida. E o salmista usa esse exemplo que é corrente do seu tempo para dizer assim como isso acontece na natureza, assim como isso acontece nesse processo natural do qual eu conheço, ó Pai, ó Senhor, eu vejo regiões, eu vejo aspectos, eu vejo noções do meu futuro que parecem desérticas, sem vida, sem esperança, sem oportunidade. Mas é diante disso que eu peço, que eu clamo, que eu oro, pensando no Deus que fez milagres e maravilhas na minha história. Eu volto a dizer: restaura-nos, Pai, assim como o Senhor faz pleno os ribeiros do deserto. Traga aquilo que a minha vida precisa, traga a plenitude da qual eu novamente preciso experimentar, e eu estou aqui clamando a Ti por isso. Restaura-nos. Essa restauração aqui, os estudiosos vão se dividir. Alguns acreditam que o salmista, ele possa estar dizendo a respeito de, depois de voltar do exílio e chegar na Jerusalém, eles se deparam com uma terra devastada. Devastada porque os babilônicos, quando foram lá levar o povo cativo, eles destruíram Jerusalém. É possível que depois de tamanha libertação, esses povos, ao chegar ali, eles olham para essa terra devastada e falam assim: precisamos de mais favor, ó Pai, precisamos de mais restauração, restaura-nos. Ou talvez outros querem acreditar também que esse retorno tem a ver com outros exilados que não tinham voltado, porque esse retorno a Jerusalém, ele é feito por lotes. Primeiro volta Zorobabel, primeiro volta Esdras, depois volta Neemias. Os povos, eles voltam mediante contingentes definidos, e na medida que alguns vieram, outros ainda estavam para trás, amados, queridos, ficaram para trás. Outros querem acreditar que essa restauração possa ter a ver com a noção do todo do reino de Israel, do povo que partes dele estavam cativos e tinham que voltar. Isso possa ter a ver a isso também. Mas de uma forma ou outra, a palavra aqui do salmista é: olha, Senhor, tem coisas que só o Senhor pode fazer. Tem coisas das quais, sobre o chover, sobre a vida, sobre a cheia, sobre um rio, que os homens não podem fazer, e é por isso que nós viemos até o Senhor clamar e dizer: Pai, nos dê as águas que nós precisamos, despenda, ó Pai, traga as cheias das quais nós necessitamos para as nossas vidas, para as nossas questões, e as quais nós estamos a clamar aqui. E os versículos 5 e 6, eles são muito paralelos, e o salmista vai continuar essa oração, essa fala, agora no sentido meio de se voltar para as certezas que estão no seu coração, certezas que o fazem lembrar e estabelecer um caminho de esperança que ele precisa. Esses dois versículos paralelos vão dizer assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse texto aqui, ele fala de esperança, ele fala sobre uma restauração completa. Ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas, eles estão de alguma forma vivendo esperança, porque enquanto eles semeiam, a colheita é apenas uma esperança, não é uma realidade. O semeador, quando ele sai a semear, ele tem ali algumas sementes, ele tem ali um projeto, ele tem ali uma grande pretensão de colher, mas ele não tem nenhuma garantia. Ele não tem nada que de alguma forma assegure que aquilo vai dar certo. Ou seja, o processo da semeadura é um processo que leva em si, sim, as suas incertezas.
E o semeador é esse que, em meio às lágrimas, em meio às incertezas, ele lança suas sementes. Em meio às dúvidas de haverão chuvas suficientes para que as sementes das quais eu estou lançando, elas de fato, elas germinem. Dúvidas como, de fato, essas sementes virão a se tornar brotos, plantinhas, vão virar pequenas mudas que vão crescer de fato. É uma dúvida que existe no coração do agricultor. De fato, esses brotos, plantinhas que virão depois, eles serão resistentes a pragas, virão praga, será para essa plantação, e se vierem as pragas, as plantas resistirão. Será que de alguma forma, e isso acontecia aqui nesse tempo, poderá ser que eu esteja aqui semeando tudo isso e possam vir saqueadores que tomem da minha plantação, que tomem aqui daquilo que eu estou plantando e cultivando? Será que podem vir intempéries que possibilitarão para que o meu processo de cultivo não dê certo? E todos aqui que já tiveram algum tipo de contato com o campo, sabem que isso é a coisa mais natural possível. Eu possuo familiares, por exemplo, que são ligados muito a essa atividade. Existem anos das suas vidas nos quais eles plantaram, eles cultivaram o café, esperavam colher, mas veio uma geada que comprometeu a safra de um ano todo. O semeador, quando ele semeia, ele não tem certezas. É por isso que é na realidade de lágrimas, é na realidade de dúvidas, que ele está lançando ali incerto sobre o que será. Mas então depois ele vem falar da colheita, porque a colheita é um momento de alegria. E quem trabalhou já também no campo sabe muito bem disso. O momento da colheita é o momento da festa, porque de alguma forma todas essas dúvidas foram sanadas, todas elas foram completadas, todas elas são passado. Eles estão ali colhendo porque haverá prosperidade, haverá colheita, haverá o render do trabalho deles, desde a semente a todo o processo que se desenrolou e que está promovendo aquela colheita. A consumação bem-sucedida desse processo todo. Então, nós vemos aqui o salmista dizendo assim: olha, em meio às lágrimas se semeia, mas em meio à alegria é que as colheitas virão, porque a colheita é a consumação bem-sucedida desse processo todo. Então nós vemos aqui em resumo o salmista trazendo todo esse conteúdo de texto aqui, do qual ele lembra do Senhor a respeito do que aconteceu no passado. Ele adora, ele celebra o milagre que Deus fez na história dele e na história do povo dele, mas ele volta a recorrer a Deus, ele clama pelo futuro, e ele clama pelo futuro em dois aspectos. Primeiro, ele clama dizendo assim: Pai, há coisas que só o Senhor pode fazer. Pai, só o Senhor pode fazer chover, e abençoe para que as chuvas venham. Mas ele também diz: Pai, nós também botamos a mão na massa, nós também cultivamos, nós também despejamos as sementes, e nós aqui estamos apresentando o nosso clamor para que o Senhor abençoe o fruto do nosso trabalho também, para que com alegria a gente possa colher daquilo que em lágrimas nós semeamos, porque seja naquilo que o Senhor dá, ou naquilo que a gente pode fazer, sempre é o Senhor na história, o Senhor que atuou no nosso passado, e o Senhor que persiste conosco, prossegue conosco. E essa é a mensagem que esse salmo, de uma forma geral, ele tem a nos dizer aqui, e da qual a gente pode trazer algumas leituras e alguns desenvolvimentos interessantes para nós nessa noite. Eu quero chamar a tua atenção sobre esse aspecto de estar no exílio, sobre estar em exílio, porque isso é uma realidade árdua, irmãos, e por mais que isso pareça distante, às vezes isso só parece, e na verdade não é algo longe da nossa realidade, não. Qual que é a realidade do exílio? O exílio é uma realidade árdua, difícil, pesada. É quando você está distante de casa, é quando você está distante da onde você queria estar, em termos de lugar, em termos de momento. É quando você está distante do que você nasceu para ser, da onde você gostaria de estar. Nós olhamos diversos exemplos na história que representam bem exílios. Nós podemos pensar de alguma certa forma o povo de Israel lá no Egito, isso foi um exílio. Esse exílio babilônico é um outro exemplo, sim. O exílio do apóstolo João lá na ilha de Patmos, relatado no fim do Novo Testamento, isso é um outro exílio. A história comum traz outros exemplos também. Na nossa história recente, povos que por questões políticas, pessoas por questões políticas, foram exiladas, foram sacadas da sua realidade, da sua terra.
e viveram o exílio. Mas tem muitos outros exemplos também. Um soldado que vai para a guerra, ele é alguém que vai para o exílio, porque ele não sabe se ele vai voltar. Tudo que ele tem na mão é a esperança, a crença, o anseio de querer voltar para a sua realidade desejável, porque o lugar dele não é o campo de guerra. Ninguém olha para o campo de guerra e fala: aqui é o meu lugar, quero morar aqui, aqui é a minha casa, aqui é o meu lar. Mas um soldado, quando ele está numa zona de guerra, é algo do qual ele anseia voltar, é algo do qual ele anseia retornar. Mas nós podemos olhar para as nossas vidas e identificar situações, episódios, retratos, lances que experimentamos da vida que representem exílios também, porque estamos num lugar, numa condição, numa realidade da qual não gostaríamos de estar, da qual temos saudade do lugar da onde nós de fato gostaríamos de estar. E dentro dessa realidade de exílio, irmãos, nós precisamos pensar que, ainda que no exílio, ainda que em meio ao desconforto do exílio, o exílio pode ser um lugar de esperança se nós estamos na base certa, se nós temos para quem olhar, se nós podemos encontrar esperança, se nós temos alguém para clamar. E aí nós pensamos sim na pessoa do nosso Deus que é um Deus vivo. O povo esteve exilado na Babilônia, mas não deixaram de cultuar, não deixaram de chorar, não deixaram de confiar, estavam cativos, mas se lembravam que tinham um Deus, e houve um Deus que agiu em favor deles. O próprio começo do livro de Neemias mostra isso, Neemias quebrantado, contrito, choroso, porque de alguma forma ele sabia que ele estava lá, mas lá não era o lugar dele, estando no exílio, estando em exílio. Mas existe um momento em que se é possibilitado voltar do exílio, estou falando do caminho de volta também, e esse é um momento para a continuidade, para o manter da esperança. Enquanto nós estamos voltando do exílio, esse é um momento para se viver esperança, porque já se partiu do exílio, mas não se chegou ainda no destino ao qual se pretende chegar, não se está lá na onde se quer estar, não sabe ainda o que pode acontecer no caminho, mas ainda assim deve-se manter a esperança de se chegar no caminho, de se alcançar a restauração pretendida. E por que isso? Porque há certeza que com Deus haverá alegria no fim da história, alegria pelo retorno pleno, completo da trajetória, voltando do exílio. É aí que cantos de alegria pela libertação podem acontecer, irão acontecer, o sonho será realizado, a boca será cheia de riso e de alegria, o reconhecimento pelo que Deus fez, no nível pessoal e da parte dos outros, com a própria história também, memória e gratidão, louvor pelo milagre alcançado, tudo isso enquanto se volta do exílio, mantendo-se a esperança. E terceiro aspecto aqui também que eu destaco, a realidade que vivemos nessa vida. Nós precisamos pensar que é uma realidade que inclui, que prevê, que envolve exílios também. E eu separei dois principais aqui que fazem parte das nossas vidas, que cremos no Senhor Jesus. Primeiro exílio que eu quero destacar aqui, que tem a ver conosco aqui nessa noite, nós vamos ver exílio da presença de Deus. Curioso isso, né? Exílio da presença de Deus, porque é isso que nós experimentamos e nós vamos ver aqui. Gênesis 1 vai mostrar que Deus criou homem e mulher conforme a sua imagem semelhante. E em Gênesis 3 mostra que Deus visitava o homem, ou seja, Deus convivia com o homem, Deus estava com o homem face a face. Se ficar difícil de pensar isso, é mais ou menos algo assim. Imagine como se hoje fosse um domingo e Deus fosse visitar você na sua casa. Deus, pessoalmente, Deus que você pudesse ver com seus próprios olhos, na sua casa, Deus que você pudesse ouvir do ponto de vista em que você o ouvia enquanto Ele falava e você ouvia falar. É nesse nível que Gênesis apresenta em que Deus convivia com o homem face a face. Isso era possível, pastor? Era possível, porque não havia pecado no homem. O homem era o ser perfeito, o homem foi feito para ser um adorador de Deus. Alguém perfeito diante de Deus, alguém que estava adequado à santidade de Deus, e o homem podia viver e experimentar isso.
Essa é a casa do homem, esse é o lar que Deus fez para o homem, essa é a realidade que Deus criou. Deus não criou o homem, meus irmãos, pensando assim: eu vou criar um ser para sofrer, eu vou criar um ser para lutar contra o pecado, eu vou criar um ser para sofrer as dores de um mundo difícil. Deus criou um ser para adorar, para conviver com Ele, para estar diante dEle, para buscar a Ele, para experimentar e conhecê-lo mais e mais, em meio a um relacionamento íntimo, pessoal, profundo. O homem adorador, longe do mal. Mas o que acontece é que o homem escolheu pecar. Textos da Bíblia vai contextualizar isso bem para a gente. Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram, todos em Adão, e a partir de Adão pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, eles foram destituídos da presença de Deus, separados da presença. Mas esse destituídos não é só um separado em termos de que um foi para lá e o outro foi para cá, mas ocorre um rebaixamento aqui, algo elevado, que é a presença de Deus, que é a glória de Deus, que a santidade de Deus, ao qual o homem antes tinha acesso, agora ele não tem mais acesso. Ele foi destituído, ele caiu, ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus por completo, que nós chamamos da depravação total. E todas as consequências vêm disso. Efésios 2:1 vai dizer que a partir desse evento todos ficaram mortos nas suas transgressões e pecados, e todos sofreram as devidas consequências que Gênesis 3 vai nos dizer. Separação de Deus, irmãos, catástrofe, morte física e morte espiritual. E eu quero chamar a atenção para você de que isso é um exílio, porque Deus não nos criou para esse cativeiro da vida separada dele, da morte espiritual eterna. Deus não criou um ser para viver isso. Deus criou um ser para estar diante dele, para se relacionar com ele, para conhecê-lo mais. Mas a partir do momento em que o homem vive essa ruptura, vive essa queda, se distancia de Deus, ele então passa a viver esse profundo fosso de estar distante de Deus, separado de Deus, nesse cativeiro, sacado, retirado, afastado da presença de Deus. Mas aí a Bíblia, a mesma Bíblia que traz esses versículos que nós vemos anteriormente, ela fala assim, que Deus amou o mundo. Deus em sua providência preparou Jesus, e Jesus veio libertar o homem desse cativeiro. Efésios 4:8 e 9 vai falar que Jesus, indo ao Calvário, depois da sua morte, ele vai às profundezas do inferno para garantir a salvação nossa. Ele vai ao inferno para salvar aqueles que houvessem de crer nele, para que não estivessem para sempre fadados a este cativeiro, mas que pudessem seguir no novo caminho de retornar para casa. Jesus fez isso. Jesus garantiu essa história. Jesus que veio religar o homem a Deus, porque só há um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 vai falar, é Jesus que faz essa ponte de reconectar o homem a Deus, de criar o caminho para o homem voltar do cativeiro para o seu lar, para a sua terra, para a sua presença, da qual ele foi retirado. Eu acho lindo, uma das expressões mais maravilhosas da palavra de Deus é quando diz que quando Jesus expirou na cruz do Calvário, Deus rasga o véu do templo, o véu que separava o homem da presença de Deus. Isso é maravilhoso, porque Deus, ele preparou o caminho, porque Deus olha para essa história e fala assim, eu não criei o homem para isso, eu vou preparar um caminho de volta, esse caminho se chama Jesus Cristo, porque eu não criei um ser para viver no cativeiro, mas eu vou trazê-lo de volta. Cristo, o Filho, é o caminho desse retorno, desse algo maravilhoso do qual nós vemos. Mas a grande pergunta é, nós já chegamos lá? Nós já estamos agora resgatados e restaurados à presença de Deus, mas eu digo face a face, nós já estamos lá? Já estamos vendo Deus face a face? Já recebemos Deus em casa nessa tarde? É certo que não. Então quero pensar com você aqui sobre a ideia de que estamos no caminho de volta. No caminho de volta do qual sabemos para onde viemos e sabemos para onde estamos indo. Já deixamos o cativeiro e estamos indo em rumo certo para o lugar que Jesus disse que foi nos preparar.
Hoje, nessa noite, nós cantamos aqui sobre as promessas de Deus. Jesus foi preparar lugar para nós. Essa é uma das promessas lindas que Ele deixou para nós, seus seguidores. É para lá que nós chegaremos e veremos Deus face a face, longe do incômodo do mal, longe do pecado, longe das dores, longe das agruras, longe de tudo que nos faz, de alguma forma, experimentar a separação de Deus que é presente na medida em que a gente vive nesse mundo de dor, de luta contra o pecado. Nós temos vivido esse caminho de volta, de retorno, e enquanto vivemos esse caminho, nós estamos vivendo o caminho da consumação dessa esperança. Irmãos, é por isso que nós celebramos a ceia. Domingo passado nós celebramos aqui. A ceia do Senhor é um evento que nós sempre trazemos para a memória. Memória do quê? Memória do milagre, da libertação do cativeiro, porque nós lembramos do Calvário quando nós celebramos a ceia. Mas em meio à ceia nós também lembramos que somos povo de Deus, a igreja de hoje, ou seja, o povo que está voltando para casa. E celebramos a ceia pensando na esperança futura de ver então Deus face a face quando Ele nos chamar para junto de si, para a sua presença. A ceia simboliza tudo isso, por isso que ela é tão profunda, ela rememora essa ideia, essa construção, essa leitura do nosso retorno para casa, da nossa volta do exílio rumo ao nosso lar, para aquilo que Deus criou. Deus criou a gente para que a gente estivesse face a face com Ele, diante dEle. E é por isso que nós celebramos essa memória, porque Romanos 8:1 vai nos dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, não estamos mais condenados, mas ainda não estamos na eternidade face a face com Deus. Então estamos diante desse caminho profundo. Mas existe ainda um outro exílio também que nós podemos pensar para nós nessa noite, que é o exílio da criação de Deus, ou seja, o mundo em que vivemos. Eu recobro aqui algumas outras passagens e ideias que a Bíblia nos traz. Gênesis 2 diz que Deus colocou o homem no jardim, no Éden, para cuidá-lo e cultivá-lo. E aqui esse jardim representa a criação de Deus. Gênesis 1 diz que Deus abençoou o homem para que o homem fosse gestor, cuidador, administrador desse espaço. Gênesis 1 vai dizer que Deus assina esse projeto, essa história toda, e antes do seu descanso ele afirma: tudo isso ficou muito bom, e tudo isso tem a ver com a criação, a obra criada por Deus. O homem comia, Gênesis 3 vai nos dizer, o homem comia do fruto da árvore da vida e vivia para sempre, ou seja, o homem não vivia a morte. O homem vivia longe da morte física, o homem vivia distanciado das consequências e maldições de pecado, porque o homem não conhecia o mal, e para ele e para a natureza criada, tudo isso era uma realidade. Mas mais uma vez a gente volta a reler esse evento da queda que muda tudo. Gênesis 3 vai dizer que a partir do pecado do homem, maldita é a terra por sua causa. Deus disse a Adão, por causa da desobediência, por causa da culpa de Adão. E por que isso, irmãos? Por que Deus levou a terra a sofrer responsabilidade, maldições em vista do pecado do homem? Nós devemos pensar que Deus criou a terra, a natureza criada foi um espaço criado para a manifestação da glória de Deus, em meio a um ser adorador que ia viver a vida de adorador, governando esse espaço maravilhoso, sem igual, perfeito que Deus criou. Salmos 19:1 vai dizer que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. A natureza é maravilhosa em si só, porque ela é criação de Deus, maravilhosa criação de Deus, um espaço belo, um espaço que nos leva à contemplação, um espaço que nos empolga de ver, porque demonstra da grandeza, mostra a assinatura de Deus, mostra a capacidade criativa, linda, maravilhosa, inteligente, de um Deus perfeito. E Deus criou tudo isso, e depois que Ele cria tudo isso, Ele coloca o homem para gerir tudo isso. Mas na medida em que o pecado vem, tudo isso muda, e a partir de agora, a natureza sofre os impactos disso. Romanos 8, de 18 a 27, vai cobrir sobre isso, quando diz que a natureza criada foi submetida à inutilidade pela questão do pecado que adveio à humanidade. Diz que a natureza está em escravidão e decadência, e relata que a natureza geme e aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Diz que a natureza criada, ela é como se ele dissesse que ela está em exílio, e nós fazemos parte disso.
A natureza está em escravidão porque nós olhamos para a natureza, nós olhamos para o mundo comum, nós olhamos para a realidade e vemos tantas dores, tantas desigualdades, tantos dramas que no dia a dia se apresentam a nós, de um espaço que foi feito, idealizado e pensado para a glória de Deus. Nós vemos esse espaço que agora tanta desesperança existe para a vida de muitas, tantas dores, tantas dificuldades. Mas o texto também de Romanos 8 vai dizer que ela tem, a criação vive esperança. Ela vive a esperança que será liberta da escravidão a qual ela está submetida, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E nós também fazemos parte disso, nós fazemos parte dessa esperança ligada à criação também. Então, irmãos, nós aplicamos aqui para encerrar esse nosso tempo da noite, pensando nesse ciclo do exílio que acontece e que envolve os exílios dos quais vivemos. O ciclo acontece e nos envolve, e esse ciclo do exílio acontece quando partimos de um lugar bom do qual estávamos, aprazível, desejável, perfeito. Nós partimos de lá, deixamos esse lugar e estamos em meio a um lugar, a uma realidade difícil, ansiando a volta, o retorno, desejando voltar da onde a gente veio. Então, quando nos surge a oportunidade, em meio a esse caminho de volta, estamos vivendo esse processo de voltar ao nosso destino. E talvez em meio a essa volta, chegamos e nos deparamos com muitos contextos, com uma terra devastada. E é então que nós devemos permanecer esperançosos, com a certeza que a esperança traz, a esperança de restauração, que nem nós vimos aqui no texto de Salmos que nós lemos. Esperança do agir, o poderoso, único e dependente de Deus, das torrentes que Ele derrama, e esperança do abençoar dEle sobre o trabalho das nossas mãos, sementes que Ele abençoa para virarem colheitas de verdade, colheitas efetivas que nos trazem alegria. Quanto ao exílio da presença de Deus, irmãos, sobre o estar face a face, a grande pergunta que fica para nós ao refletir tudo isso que passamos aqui é: você já partiu de volta lá do cativeiro da morte eterna de onde você estava? Tudo isso tem a ver com a decisão por Jesus, porque é a partir dessa decisão por Jesus que você parte daquele cativeiro e você começa a prosseguir o caminho de volta para casa. Você está no caminho. Se você está no caminho, se você é de Jesus, se você já saiu da perdição das trevas, mas ainda não chegou diante de Deus face a face, a minha provocação para você nessa noite, a aplicação para nós nesse caminho, nesse mundo, nessa temporada é: mantenha-se esperançoso pelo caminho, porque a Bíblia não nos omite qualquer verdade da qual nós vamos enfrentar. Jesus não mascarou, Jesus não enfeitou. A palavra de Jesus aos seus discípulos e por consequência a nós também é que nesse mundo nós haveríamos de ter aflições, mas a palavra de Jesus é: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se vocês permanecerem em mim, vocês também vão vencer o mundo. Uma vez no reino de Deus, uma vez tendo deixado o cativeiro, uma vez sendo de Jesus Cristo, você está caminhando para casa, e a partir disso, você deve estar compenetrado com esse alvo. Você deixa de ser cidadão dessa terra, desse mundo, você passa a ser um cidadão do reino dos céus. Mas como Pedro, o apóstolo, vai dizer, você é peregrino, você é gringo nessa terra, você é forasteiro, você não é desse lugar, porque você é aquele, como muitos vivem no nosso meio tempo, no nosso redor, dizendo assim: eu moro aqui, mas é por curto tempo, um dia eu vou voltar para minha casa. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele precisa entender que essa terra não é a casa dele, mas enquanto ele está aqui, ele precisa permanecer firme. Porque, irmãos, hoje, nesse nosso tempo, nessa nossa época, nessa nossa geração, há muitos que estão esmorecendo, há muitos que estão fraquejando pelo caminho. Há muito que em meio a tantas distrações estão perdendo o ânimo, perdendo a gana de vida, perdendo a vontade de voltar para casa, estão fraquejando, convalescendo em meio ao caminho, estão se desigrejando, estão se entregando à apatia, se entregando à fraqueza dos seus caminhos, das suas vidas. Persevere, irmão, permaneça, não esmoreça. Alimente a esperança,
em Deus, porque se você é de Deus, se você crê no Senhor Jesus, o teu Deus é vivo. E Ele te sacou do exílio porque Ele está te levando para casa. Enquanto isso você deve permanecer. Você deve cantar como salmista em dizer aqui: eu sei o que meu Deus já fez por mim, e eu estou aqui clamando porque diante das dificuldades, das agruras, das intempéries dessa vida, eu tenho para onde correr, porque há coisas que só Ele pode fazer e Ele faz. Há coisas das quais me lanço a fazer e só pode dar certo, só pode virar colheita se Ele me abençoar, e Ele abençoa. Porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é generoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é sem igual, porque Ele é fiel a nós, que nem nós cantamos aqui, porque o amor dEle não falha. Por tudo isso, não podemos esmorecer. Em meio a dias, épocas de secularismo, em meio a tantas ideias, ideologias, tantas conversas, tantas divisões, tantos conceitos errôneos, tantos estão perdendo o ânimo ao longo do caminho. Eu falo isso com tristeza, irmãos. Quantos que eu já vi da minha própria geração quando eu era mais novo e estão fraquejando pelo caminho? É triste quando nós vemos pessoas ficando para trás, porque estão olhando para coisas que elas não devem olhar, estão valorizando coisas que elas não devem valorizar, elas estão de alguma certa forma ficando pelo caminho porque elas estão se desencontrando do alvo para o qual elas devem prosseguir. E se você é crente no Senhor Jesus, você deve caminhar para o prêmio, para o alvo da tua soberana vocação, de fazer valer os teus ministérios, propósitos de vida daqui, até o momento em que Deus te chame, e quando te chamar, você estará em casa, combatendo o bom combate, preservando a carreira, guardando a fé, como Paulo na sua própria vida viveu, e nós adotamos esse lema tão facilmente por palavras, mas ele deve ser uma realidade na minha e na tua vida enquanto as nossas vidas acontecem, porque distrações estão aí o tempo todo. Irmãos, uma outra e última aplicação para nós: não se desespere quanto ao exílio dessa realidade aqui, ao exílio dessa natureza criada, essa natureza que está em cativeiro, porque ela é pesada. Essa realidade é dura, é pesada, é pesarosa, é triste? É sim, é com certeza. Esses dias eu quase chorei quando estava no semáforo e vi a realidade de um ser humano que eu conheço, ver o que ele está enfrentando na vida. Quando a gente percebe pessoas ficando para trás, desistindo, a coisa mais pesarosa que tem de ver o mal, o quão triste o pecado faz na raça humana. Essa realidade da natureza, do mundo em que vivemos é estimulante por si só? Não é. Homens não são a esperança, partidos políticos, ideologias, conceitos, ideias, filosofias não são a esperança, nada disso pode nos estimular, porque tudo que pegamos para investigar a fundo, quando vamos puxando a linha de descobrir tudo o que se é, percebemos que não há esperança nisso. Ela está em cativeiro, com certeza está, mas mesmo no cativeiro nós devemos ter esperança, mesmo em meio a esses dias difíceis dessa realidade da terra da qual nós estamos, nós devemos ter esperanças, não devemos ser fatalistas. Não somos mais daqui, temos vida eterna, somos cidadãos dos céus, mas enquanto estamos aqui precisamos viver esperança e cumprir o nosso propósito e chamado aqui, porque Deus ainda está nos mantendo aqui. Jeremias 29 vai falar sobre o profeta Jeremias. Quando o povo estava cativo lá na Babilônia, Jeremias escreve uma carta para os exilados. Ele vai dizer nessa carta: olha, fiquei sabendo que vocês estão apáticos, que vocês estão desanimados, que vocês estão pendurando as chuteiras, que vocês estão desistindo da vida. Não façam isso não, mas trabalhem para a prosperidade desse lugar do qual vocês estão aí. Porque por meio dessa prosperidade Deus abençoará, estando vocês aí. É uma carta de esperança, é uma carta que vai de encontro à apatia, à entrega que aquelas pessoas estavam tendo diante das suas situações. Quando nós olhamos para os nossos dias, para a nossa realidade, vamos enxergar coisas caóticas, meus irmãos? Vamos sim, coisas que nos levam muitas vezes à leitura do desespero, sim. Mas precisamos nos lembrar que ao curso dessa história, Deus no seu grande poder e mover, Ele trará libertação sobre todas as coisas.
haverá libertação dentro do macro propósito do grande desígnio de Deus. Eu quero reler aqui um trecho de Apocalipse 21 que é maravilhoso, ele é lindo. Ele diz assim, Apocalipse 21, versículos de 1 a 8, vai nos dizer assim, preste atenção nessas palavras. Apóstolo João, dentro da visão que ele recebeu do Senhor, ele registrou, ele diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, vi a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, presta atenção, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Tabernáculo, irmãos, representa a presença física de Deus, é isso que ele aponta, é isso que ele constata. Olha o que esse versículo está dizendo. Vinha uma voz do trono que dizia, agora nessa realidade de novo céu, de nova terra, o tabernáculo de Deus está com os homens, volta para casa, está diante de Deus, com os quais ele viverá. Deus viverá com os homens, Deus viverá face a face, isso será maravilhoso. Deus virá nos visitar, estaremos diante de Deus, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que lindo, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, essa ordem terá passado. Aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas, porque ele pode fazer novas todas as coisas. Precisamos nos lembrar disso. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, porque o cronos, o cronológico, o tempo, isso é coisa nossa. Deus, ele é eterno, Deus existe no tempo dele, próprio dele, particular dele, ele é Senhor do tempo, o que vai acontecer, Deus já fez, é por isso que o texto assim o diz. Ele disse, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, e o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles não será esse lugar. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, porque essa é a segunda morte. Essa é a morte de quem não saiu do cativeiro. Essa é a morte de quem não partiu do exílio. Mas aqueles que tiverem vivido essa realidade de se encontrarem com Jesus como Salvador, partiram do exílio e vão viver todas essas coisas, porque essas palavras são dignas de confiança. Quem disse isso não é o pastor Leandro, quem disse isso não foi o apóstolo João. Quem disse isso foi aquele que se assenta no trono. Ele disse, registra essas palavras porque elas são dignas de confiança. Porque aquele que faz novas todas as coisas, ele diz, eu posso fazer, e eis que eu faço. Irmãos, quando nós olhamos para um salmo desse que fala dessa realidade do exílio, nós precisamos pensar sobre as nossas vidas, porque à luz do que cremos e entendemos a partir da nova vida em Cristo, somos esses então que estamos voltando para casa. E diante dessa realidade pesada desse mundo cativo do qual vivemos, estamos aqui para um propósito e não nos podemos negar diante dele. Somos chamados por Deus para brilhar a grande e resplandecente luz dele. Como Filipenses vai nos dizer, somos chamados para viver como aços nessa era de perdição e fazer brilhar a luz daquele que está no trono. Somos chamados para isso e devemos viver para isso. Mas enquanto essa vida prossegue e persiste, Deus ainda não nos chama. Talvez nós podemos olhar à luz de um novo ano que começa, à luz da história das nossas vidas e ainda perceber exílios que acontecem, situações das quais estamos vivendo, tristezas das quais estamos encarando,
dores que ainda estão presentes, às vezes a esperança que está se esvaindo, às vezes o esmorecer que está vindo sobre alguns, a desesperança que se apresenta para tantos. Mas nós olhamos aqui hoje a mensagem de um salmista que tem um Deus vivo, e um Deus vivo de esperança. O Deus do qual ele pode olhar para o passado e dizer assim: Ele estava lá, Ele fez por mim, Ele persiste comigo. Ele segue em me abençoar porque é Ele que me dá aquilo que só Ele pode dar. E nenhum homem mais pode me dar e nem eu posso sequer me dar. E é para Ele que o meu clamor está dirigido. E é Ele também que abençoa o fruto das minhas mãos, as minhas sementes semeadas em meio às lágrimas. Ele pode fazer cada uma dessas sementes romper em meio a ambientes caóticos e trazer colheitas de esperança e de alegria, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o novo, Ele pode abençoar aquilo que está em curso, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus poderoso. E é esse Deus do amor que não falha, é esse Deus que é o Deus da fidelidade, é esse Deus que é o Deus supremo, que governa em majestade, é esse Deus que não há outro igual a Ele, que é incomparável, que nós cantamos sobre Ele nessa noite. E à luz de todas essas realidades, nós precisamos olhar para tudo isso e pensar as nossas vidas, porque tantas vezes estamos vivendo dificuldades pesadas, pesarosas nas nossas vidas. Estamos vivendo exílios, estamos vivendo tantas dificuldades, tantos momentos difíceis, e temos que voltar os nossos olhos para Deus em meio a esses dias difíceis. Precisamos lembrar do Deus da esperança quando olhamos para o novo ano pela frente. O que esse novo ano reserva para nós? Nós não sabemos. Nós sempre viramos o ano desejando um maravilhoso ano para todos, não é verdade? E esse é um desejo legítimo, nós queremos isso. Mas nós não sabemos o que nos virá quanto a esses dias difíceis que nós vivemos. Não sabemos o que esse ano reserva. Mas o tempo todo, independente dos anos, dos dias, das dificuldades, nós precisamos subsistir pensando num Deus que nos faz mais que vencedores em meio a todas as circunstâncias da vida. De uma vida que é passageira aqui, mas uma vida que é efetiva e definitiva para a eternidade. E nós devemos pensar sobre isso. Abaixe a sua cabeça e ore a respeito de tudo isso, porque se deparar com uma mensagem dessa, nos faz pensar no Deus vivo da nossa história, no Deus vivo da história geral da qual participamos. No Deus que eu tenho certeza que já fez, já demonstrou para você a respeito do que Ele é capaz, do quanto Ele te ama, dos milagres dEle sobre a sua vida. Ele já te mostrou sobre isso. E é a respeito dEle que você deve perseverar, permanecer, se fortalecer, em subsistir diante dEle. Em não fraquejar, em não desanimar ao longo desse caminho, mas seguir confiante, dependendo, olhando para Ele, porque Ele é Deus vivo, Ele é Deus realizador, Ele é Deus abençoador, é daquele que traz água para o deserto, é daquele que concede bênçãos sobre o trabalho das nossas mãos. É o Deus que não nos abandona e que segue conosco. É o Deus que nos permite deixar o exílio, seguir um caminho de segurança rumo ao nosso lar, rumo aos lugares desejáveis, aprazíveis de bênção aos quais desejamos voltar. E essa mensagem de esperança deve permear o nosso coração, não porque estamos assistindo circunstâncias favoráveis. Nós cantamos aqui nessa noite que queremos viver a vida de adoração a Deus, mesmo se circunstâncias mudarem nas nossas vidas. Isso deve ser uma realidade para as nossas vidas, deve ser uma verdade, porque independente do que quer que aconteça, esse mundo é passageiro, Deus é real, Deus é vivo, Deus permanece, e Deus já tem as suas promessas guardadas para nós em Jesus Cristo. E a vitória, a cidadania dos céus, aquilo que Jesus foi preparar, tudo isso está assegurado àquele que crê, àquele que permanece, àquele que persevera, àquele que vive a vida de Deus, mantendo-se firme, lutando a vida, o bom combate que Deus deseja e reserva para cada um de nós. Então pense sobre isso, reflita sobre a sua vida, porque essa mensagem nos convoca a esperança, essa mensagem nos convoca a um clamor ao Deus vivo.
nos faz orar a Deus em dizer, Pai, faça só o que o Senhor pode fazer e abençoe o fruto, o trabalho das nossas mãos. Pai, me abençoe de volta ao caminho de casa e me abençoe enquanto estou em meio ao cativeiro dessa terra, dessa realidade triste, porque eu sei que o Senhor é vivo, eu sei que o Senhor é comigo e o Senhor me abençoará, mesmo diante das maiores dificuldades. Pai, é o teu povo, é a tua igreja reunida aqui nessa noite, e nós olhamos para a tua palavra, essas palavras desse salmo que nos comunicam uma mensagem de esperança, esperança certa e efetiva, porque o Deus dessa esperança é uma base sólida, segura, a nossa fé está em Cristo, e nada pode nos separar desse amor, ó Pai, esse amor que não falha. Então a mensagem desse salmo, Pai, é uma mensagem de esperança definitiva, certa, poderosa, e que a gente assim viva, sendo os comprometidos a esse chamado, Pai. Que nós sejamos esses que ao longo da nossa trajetória, em nossas paradas, em nossos momentos, que a gente pare, Senhor Deus, para clamar. A gente pode clamar, temos um Deus vivo que nos ouve, um Deus que nos ouve pedir acerca das coisas que só o Senhor pode fazer. Sim, o Senhor é esse Deus vivo que nos escuta, que nos ouve. E é diante do Senhor que estabelecemos o nosso clamor. É diante do Senhor que pedimos, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, tudo aquilo que está nas nossas mãos, das sementes que lançamos em meio às lágrimas, porque olhamos para Ti na certeza de que é o Senhor quem garante as colheitas, e a nossa esperança, mais uma vez, está no Senhor. Abençoe o Teu povo reunido aqui nessa noite, Pai. Cada um, Pai, lida com a sua realidade particular. Pessoas aqui que lidam com exílios que são próprios às suas histórias, e às vezes o esmorecer está batendo à sua porta. O ânimo está consumindo, as energias estão minando, mas esse é um tempo de reparação. Esse é um tempo de se voltar para o Senhor, de se lembrar que o nosso Deus, Ele é vivo. Ele está no trono. Ele pode fazer novas todas as coisas, sim, das coisas que Ele disse que fez e já fez, e das coisas que Ele pode fazer em vista daquilo que ainda não enxergamos, mas que pela fé cremos que Ele pode fazer, porque tudo está debaixo do domínio das suas mãos. Pai, que corações quebrados aqui nessa noite se voltem para o Senhor, projetem esperança no Deus vivo, no Deus do trono, no Deus da graça, no Deus do amor que não falha, no Deus fiel, no Deus incomparável, soberano em glória, porque do trono vem favor, do trono vem a tua benevolência, do trono vem o cuidado paternal que só o Senhor tem para nós, do trono, Senhor Deus, vem aquele que diz que governa o universo e faz todas as coisas acontecerem e subsistirem segundo os seus propósitos. É do trono que vem, e é ao trono que nós nos dirigimos e clamamos. Olha para as nossas vidas, Pai, olhe por cada vida aqui presente nessa noite. O Senhor conhece histórias, o Senhor conhece vasos quebrados, o Senhor conhece a tristeza, o Senhor conhece onde cada vida, ó Pai, se questiona, olha, se reflete à luz de tudo que pensamos nessa noite. E o Senhor tem restauração e vida plena, ó Pai, quando nos voltamos para Ti. Então faça, porque em humildade nos voltamos para o trono e clamamos, faça a Tua grande obra sobre nós. É assim que nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra aberta e compartilhada nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.